Descubra o porquê de Zico ser chamado de Pelé Branco. Quando Zico finalmente entrou em sua primeira sessão de treino na Itália, o clima era de curiosidade misturada com ceticismo. Jogadores, equipe técnica, todo mundo ficou ali, de olho nele, tentando absorver a ideia de que aquela lenda estava mesmo diante deles. Afinal, além de seus feitos icônicos na Copa de 1982 e na final da Copa Intercontinental de 1981, pouca gente por ali tinha visto muitos jogos do craque. Ele era quase uma figura mítica. Aí, Zico foi para a bola. Hora de praticar cobranças de falta, seu verdadeiro reino. Mas algo parecia errado. Ele chutava e o travessão parecia conspirar contra ele, errando no mesmo lugar. Errou de novo e de novo. O incômodo no rosto dele era visível, até que ele parou, se virou para os outros e disparou. Vocês precisam medir essas traves. Esse travessão está torto. Todo mundo ali soltou risadas nervosas, achando que o rei estava arranjando desculpas. Afinal, quem seria louco de pensar que o travessão realmente pudesse estar torto? Mas por via das dúvidas, chamaram a equipe técnica. Mediram. E adivinha? O travessão estava mesmo torto. O poste direito havia afundado no chão, deixando um desnível de 6 centímetros. No dia seguinte, tudo consertado. Zico voltou para o campo e dessa vez foi como mágica. Cada falta ia direto para o ângulo, sem chance para goleiro. A lenda estava intacta e todo mundo ali finalmente entendeu por que ele era chamado de Pelé Branco. Mas sabe o que é mais impressionante? Mesmo com feitos assim, Zico ainda sofre com a sombra da dúvida. Quando se fala dele, muita gente só lembra de um momento: a derrota nos pênaltis para a França na Copa de 1986. Como se uma partida pudesse apagar tudo. É triste porque o que Zico fez é monumental. Ele jogou 71 partidas pelo Brasil, marcou 48 gols, deu 22 assistências e perdeu apenas uma partida oficial. Mas para alguns, é sempre a única derrota que conta. E no Flamengo? Sem ele, o clube nunca teria alcançado os patamares que atingiu. Antes dos 532 gols e 135 assistências que ele acumulou, o Flamengo sequer tinha um campeonato brasileiro. Foi com Zico que o Flamengo dominou os anos 80, conquistando inclusive a Libertadores e o Mundial de Clubes. Mas a jornada dele não foi só glórias. Aos 19 anos, Zico enfrentou um golpe duro. Seu irmão e primo foram perseguidos e torturados pela ditadura militar por seu ativismo político. Isso custou caro para o jovem Zico. Por ser parente deles, ele foi banido da seleção e rebaixado no Flamengo, tendo que recomeçar do zero. Foi um momento de desespero. Por 10 dias, ele quase não saiu de casa, mas depois algo mudou dentro dele. Ele não ia desistir. Um ano depois, já estava de volta ao time principal do Flamengo. E no ano seguinte, já brilhava. 52 contribuições para gols em 46 partidas. Pegou a camisa 10 e liderou o time ao título do Carioca. Ainda levou a bola de ouro como o melhor jogador do Brasileirão, mesmo com o Flamengo ficando fora da fase final. Mas o reconhecimento demorou a vir. Zico não era convocado para a seleção. Precisou de mais 2 anos e 110 contribuições para gols para finalmente estrear pela amarelinha. E quando estreou, mostrou ao mundo que era diferente. Zico foi o jogador que construiu uma era no Flamengo e que encantou o mundo inteiro. E mesmo assim, continuamos ouvindo a velha pergunta: mas e a Copa do Mundo? Como se isso fosse a única medida de grandeza. No final das contas, Zico é a prova de que o futebol é mais do que troféus. É sobre transformar sonhos em realidade, superar obstáculos impossíveis e deixar um legado que nunca será esquecido.